ensaio aqui de uma transmissão. Nós temos um aluno da ciência da computação, né, o Lucas Omar, que é o próximo trabalho aqui. Ele está fazendo dupla diplomação no Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal, e a gente não deixou ele escapar aqui do evento, então ele vai ter que apresentar aí via Teams. A gente vai tentar fazer uma apresentação online do Lucas, né? Então, bem-vindo aí, Lucas. E você está com a... Deixa eu só apresentar o trabalho aqui. O trabalho do Lucas foi uma plataforma para coleta e análise de evidências de crimes cibernéticos e suas relações com a Deep Web e a Darknet. Estudo de caso e implementação, com orientação do professor João Benedito dos Santos, do curso de Ciência da Computação. Está com a palavra, Lucas. Todos me ouvindo aí? Boa noite a todo mundo. Prazer aí poder estar fazendo essa apresentação para vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho, nossa pesquisa. A pesquisa se trata da coleta, né, e análise de evidências de crimes cibernéticos e relações com a Deep Web e Darknet. No caso, a gente vai ter um caso de estudo e uma implementação através de uma evidência que o CyberOne recebeu. CyberOne é o nosso laboratório de computação forense que a PUC tem, coordenado aí pelo glorioso professor João Benedito. Então, a gente estamos em boas mãos para fazer essa pesquisa, esse trabalho. A gente está em cima de excelentes orientações quanto à temática. Falando um pouquinho sobre ele, no contexto geral, é uma plataforma, né? O intuito dele é uma plataforma de coleta e análise de evidências relacionadas a crimes cibernéticos. Esses crimes eles podem acontecer tanto na surface, que é a web convencional que a gente acaba navegando, esse vínculo, né, essa execução do crime, ele pode ter uma relação com a Deep Web Darknet, que é porta, né, e é um local que promove financiamento para outros tipos de crimes que são de impacto global aí. Então, por isso que é uma importante ferramenta que a gente está tentando desenvolver, porque ela vai impactar em diversos setores aí, tanto sociais quanto tecnológicos, né? Então, através dessa identificação, a gente consegue estudar como os criminosos articulam seus crimes e como esses criptoativos, né, são gerenciados e qual é a rota, né, da transação que eles utilizam para estar realizando esses crimes e de onde que o dinheiro sai e para onde que o dinheiro vai, nesses casos. Eu coloquei alguns dados aqui para a gente ter uma noção de como que esses cybercrimes movimentam um dinheiro que é absurdamente chocante quando a gente se olha os montantes, né? A gente fala aqui de valores na casa de trilhões de dólares e bilhões que são movimentados aí através das vítimas e através desses crimes, né? Dessas atitudes. E então, quando a gente fala desse tipo de temática, a gente só começa a ter uma noção e dar certa importância a isso quando a gente começa a falar de valores, né? Então, o mercado reage a valores e as pessoas, por consequência, reagem ao mercado e aos valores. Então, se a gente for olhar, casas de trilhões e bilhões de dólares, né, são movimentadas, e há um destaque aqui na área central que as vítimas de e-mail, né, pessoais e comerciais, que são as mais vulneráveis, tiveram uma perda de 1,86 bilhões em 2021. Então, assim, é um valor muito alto que a gente tem que ter em mente, e a gente tem que ter em mente que esses valores são valores que podem ser aí, relacionados a tráfico de pessoas, a tráfico de criptoativos, a execução de ações muito mais tensas e chocantes do que simplesmente, às vezes, a gente achar que é uma simples tentativa de phishing que acontece na internet. Então, esse olhar é importante para a gente ter, porque as forças de segurança, elas têm o intuito de trabalhar e investigar isso. E essa ferramenta, a gente
pretende fazer um mapeamento e atuar, ver como esse dinheiro sujo sai de A e vai até B, entendendo toda a rota. Aqui são algumas capturas, né, que a gente tem da Deep Web, de onde a gente conseguiria extrair essas formas de aquisição de crimes, né? Então a gente tem uma forma fácil, uma forma bem acessível para quem, obviamente, sabe acessar esse conteúdo. A gente tem uma forma aí bem direta e dinâmica, como se você entrasse aí na OLX e fizesse uma compra por lá, uma solicitação. Obviamente que há camadas de conhecimento e tecnologia que você precisa de ter noção, mas lá acontecem esses tipos de crime nessa facilidade de acesso. Então, é realmente um mercado que a gente precisa de ter em mente e voltar os olhares aí. Esse caso de uso que a gente trabalhou, ele foi recebido, né? A gente recebeu um header de um e-mail que foi uma tentativa de phishing. Uma tentativa de phishing é quando você envia um e-mail para outra pessoa, um e-mail genérico, e essa pessoa às vezes pode cair nesse golpe e então está pagando a extorsão que às vezes o meliante está exigindo, né? Então, a primeira evidência nossa é esse e-mail em si, e ele foi fonte para novas evidências, né, para a gente encontrar novos padrões e novas componentes que a gente pudesse analisar. Então, a partir dele, né, que foi essa tentativa de phishing, nós encontramos a Bitcoin Wallet, né, que o criminoso exige para que o pagamento seja feito. A gente tem também o destaque da data, né, onde foi realizado o recebimento desse e-mail tentativa de extorsão. Temos também o valor que ele exige, o e-mail da vítima e o Trojan, que é o vírus, né, que ele argumenta no texto, que foi o pilar principal para ele estar conseguindo fazer essa acesso ao conteúdo pessoal que a vítima teve e então exigir fazer essa extorsão. Aqui eu categorizei um pouco, né, para a gente ter uma noção. O sextortion é essa característica de você tentar enganar o indivíduo, né, para obter as informações dele de pagamento. Então é como se eu falasse: olha, eu tenho dados sensíveis de você, eu tenho conteúdos de nudismo, de dados sensíveis pessoais teu, e eu vou divulgar isso na internet se você não me fizer um pagamento, que no caso aqui o que ele exige é de $400, né? Então, esse e-mail se caracteriza a partir disso. Então, a gente tem essas três evidências que a gente vai fazer um mapeamento para fazer esse rastreio da atuação do criminoso, né? A metodologia que a gente utiliza, ela é, de certa forma, recursiva, né? A gente pega um bloco de informação, verifica se essa informação é coesa, verifica se essa informação é interessante de ser analisada, analisa e chega a novas informações. Então, essas novas informações, a gente pega isso, vai lapidando até chegar em um ponto onde você consegue ver tudo de uma maneira mais clara. Então, a gente faz o processamento dessa evidência primária, que é esse primeiro tópico. A partir dela, a gente faz uma coleta e processamento dos dados transacionais. A partir desses dados, a gente faz um mapeamento dos atores, ou seja, eu tenho o processamento da evidência principal, encontro as transações que é a evidência, né, que aquela Bitcoin Wallet participou, verifico quem atuou fazendo transações com ela, valido, né, cada uma dessas transações para ver se tem algo que seja interessante da gente analisar. Depois a gente pega esses dados, um conglomerado desses dados, analisa na Deep Web para ver se tem algo que a gente consegue extrair de interessante de lá. Então, a gente começa, a partir desses dados que a gente tem, elaborar um ferramental em cima disso para poder processar novamente e cada vez mais conseguindo mais dados e processando cada vez mais informações. Tem aquela
aquela frase que o conhecimento é a moeda mais valiosa do mundo. Então, quanto mais informações a gente tem, mais valor a gente consegue agregar à ferramenta e mais próximo de uma verdade ali a gente consegue chegar. Algumas ferramentas que a gente fez uso foram essa Proton VPN, o Tor, que já é um navegador próprio para redes Onion, né? Então, se a gente vai navegar na Deep Web, é importante a gente estar utilizando ele, né, por conta de segurança. Tatum, que é essa central aqui próximo ao Python, né, que ela verifica que estão essas transações da blockchain. Wallet Explorer, Kali Linux, Bitcoin Busu, e talvez a mais importante delas aí, que seja o Maltego, que seja já que ele é um software específico para a investigação forense, que é um conglomerado de outros softwares e frameworks que permitem a investigação nesse campo. Sempre visando aqui a questão da segurança e do anonimato, a gente faz esse mapeamento em busca de encontrar a verdade em toda essa transação. Então, a partir do Maltego, quando a gente começa a fazer um mapeamento da transação em si, a gente percebe que essa Bitcoin Wallet central aqui foi a que o criminoso colocou no e-mail. Então, provavelmente vocês já devem ter recebido alguma vez na vida algum e-mail do tipo: tenho os seus dados aqui, faço o pagamento de X reais ou dólares para tal e-mail para você conseguir ter acesso aos seus dados novamente, ou então para ele não publicar. Essa carteira, essa chave, a gente pode dizer hoje em dia, nessa chave Pix que ele coloca ali, é um identificador para onde as pessoas podem estar fazendo esse pagamento. E aqui, a cada círculo cinza que a gente tem, seria um indivíduo, uma outra carteira enviando dinheiro, né? Enviando valores, montantes para essa carteira principal. Então, a gente percebe aqui as transações, alguns valores dela. Vou estar passando aqui para a próxima tabela, que ela vai ter algumas informações mais detalhadas. Bom, a gente tem cerca de 5 transações que nos chamam a atenção, ou seja, essa Bitcoin Wallet que o criminoso colocou no e-mail, ela tem 5 e somente 5 transações que foram realizadas, todas transações de entrada de capital nessa carteira. Vale ressaltar que a carteira não teve absolutamente uma única saída de valor dela para outra. Então, ela foi alvo só de entrada e recebimento de valores, sem nenhuma saída a partir dali. A gente pode perceber aqui que tem cerca de 3 transações, né? Essa central aqui de baixo, não sei se o meu ponteiro do mouse está aparecendo, espero que sim. Mas essa terceira aqui, né, de cima para baixo, e a quarta, elas são valores bem próximos aí aos 400 dólares que o criminoso exigiu, né, de resgate. Aqui na esquerda a gente consegue ver os montantes equivalente, né, a conversão aí de dólar para Bitcoin, e dados aqui das transações, tanto quanto o identificador da transação, quanto o código do remetente para ressalto aqui que a carteira com o final S3H aparece 3 vezes nessas transações, e isso aí já é um levantamento de suspeita para a gente, porque alguns valores são bem próximos ao que eles exigiram, né, para o resgate. Então, esse aí já é um ponto crítico que você tem que levar em consideração para poder processar essas informações, né? Então, a partir disso, né, com esse olhar crítico que a gente vê que, sendo 5 transações no total que essa carteira estava envolvida, eu tenho 3 transações com o mesmo remetente, essa suspeita aí já consegue fazer uma ligação direta, né, a primeira evidência, né, que foi investigada, a Bitcoin Wallet, diretamente a essa segunda Bitcoin Wallet que a gente levantou em destaque. Então, como a
questão das transações em bitcoins, ela tem uma certa, como que se diz, privacidade. De certa forma a gente consegue ver as transações, mas não consegue identificar quem é que está fazendo. Para identificar esse ator dessa carteira PC1 com final S3H, a gente precisaria de ter uma ordem judicial para estar identificando a pessoa. E outro dado que seria importante a gente apresentar é que essa carteira BC1 com final S3H, ela está sendo administrada pela Binance, né? A Binance é uma corretora de criptomoedas a nível global. Provavelmente você já deve ter visto alguma ou propaganda ou então e-mail mesmo que vocês podem ter recebido oferecendo os produtos, os serviços deles, né? E eles têm sede no Brasil, então cabe a gente, tendo essa noção, alertar a própria empresa para eles terem noção de onde está agindo, né? Essas Bitcoin wallets que eles armazenam. Então, novamente, se a gente quiser fazer uma análise mais profunda a partir disso, precisamos aí de ações judiciais que verificam e fazem exigências aí de revelar, né, algumas características. Vale ressaltar, eu coloco um destaque que nessa carteira da Binance que a gente viu aqui em cima, ela tem cerca aí até março, né, de 2023, ela tinha cerca de 56.500 bitcoins. Isso aí em dólar equivalente a 1,2 bilhão, mais ou menos. Então, sim, são valores astronômicos. A questão da criptomoeda movimenta valores astronômicos. E volto a ressaltar novamente, as forças de segurança têm que voltar a olhar para isso, já estão voltando a olhar, porque muitas vezes isso aí pode estar relacionado a tráficos de pessoas, órgãos, crianças. Então, é algo que a gente novamente tem que ponderar e voltar a olhar, que não é somente, às vezes, uma captura de e-mail ou dados ali que você tem no seu e-mail, que isso aí está financiando, pode estar financiando vidas e abusos aí inimagináveis que a gente possa ver nesse mundo. Então, a partir disso, foi elaborado um ferramental próprio nosso, que foi o Cryptocurrency Tracker, né? Ele é parte de um conglomerado de ferramentas, né? Ser componente de um ferramental maior que fará a análise e a coleta dessas informações, dessas transações e dessas criptomoedas para a gente fazer o mapeamento. Só com esse software inicial, né, a pesquisa está no estágio inicial, ainda tem muito trabalho a se desenvolver, a gente conseguiu mapear cerca de 92 mil Bitcoin wallets diferentes que foram reportados em questão de crimes cibernéticos. Então, a gente volta a olhar um pouquinho para isso, porque, novamente, 92 mil Bitcoin wallets reportadas para casos de crimes cibernéticos são muitas coisas, e, novamente, eu bato na tecla que isso se financiando outros tipos de crimes, eu tento até não pensar muito, porque de certa forma é extremamente preocupante. Às vezes a gente se desgasta um pouco pensando nisso, mas a gente tem que voltar a olhar sim. Então, as considerações que a gente faz a respeito disso tudo é que, como é um mercado de certa forma anônimo, e é um mercado de alta movimentação de valores astronômicos, identificar às vezes os suspeitos pode ser uma tarefa difícil, mas não impossível, porque já temos casos aí da Silk Road, por exemplo, que era uma plataforma de transações aí de conteúdos de entorpecentes e outros tipos de conteúdos ilícitos, já foram identificados, o pessoal foi preso, deu tudo certo na questão dessa investigação. Então, somado esse cenário que a gente tem, essa coleta de informação, e imaginando que o pool
transações da Bitcoin, da blockchain, a questão do Bitcoin e esses montantes astronômicos que eles movimentam, utilizando a neurociência, inteligência artificial, bancos de dados, data warehouse, a gente consegue ter um mapeamento e identificar padrões de comportamento desses criminosos, conseguindo aí traçar rotas. Muitas vezes esses grupos de criminosos eles trabalham com padrões similares. Então, encontrando padrões, você consegue encontrar as formas de comportamento dele e então atuar diretamente na, na raiz do problema, onde ele se esconde, né? A gente não... Nada impede que uma pessoa que a gente encontre na rua, de qualquer forma, tenha uma relação com crimes de tamanha magnitude em nível de criptomoedas, cybercrimes, mundialmente. Aí. Então, após isso tudo, quero deixar meu agradecimento aí à PUC, ao professor João por ter confiado esse trabalho a mim. Agradeço aí também a FIBIC, a FAPEMIG, né, por ter financiado essa pesquisa e confiado também que daria certo, daria que tudo fosse nos conformes para a gente estar gerenciando esse trabalho. Volto a destacar que há muito trabalho pela frente para fazer. É uma temática que tem uma gama de valores e de subtemas, né, subcategorias astronômicas aí para a gente investigar, assim como é a própria computação. E acredito que mesclando a questão dos conhecimentos de segurança, juntamente com a inteligência artificial e também dados, né, a gente conseguir encontrar padrões de funcionamento e futuramente ajudar as forças de segurança a combater esses crimes horrendos que acontecem e identificar padrões para solucionar e melhorar a vida das pessoas, para a gente não ter outras formas de, de sofrimento com esses crimes. Então, basicamente, é um pouco disso tudo, pessoal. Aqui embaixo eu vou ter só algumas novas referências, né, de estudo, mas a priori é isso tudo aí que a gente tem para apresentar. Bom, obrigado, Lucas. Eu vou abrir aqui para umas perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vou começar só com uma pergunta aqui, Lucas. Só para aqui, tá? Entre a minha pergunta chegar a ele e ele poder responder. Ô, Lucas, esse e-mail que vocês usaram ali como para retirar as evidências, ele Aqui tem um certo delay. Esse e-mail, essas evidências são de um caso publicado na literatura ou é um caso real de algum e-mail que vocês tiveram acesso? Foi um caso real que nós tivemos acesso, que foram reportados aqui para o nosso laboratório do CyberOne. Então, foi um caso real. Sim, a pessoa realmente recebeu esse e-mail, a gente presta e realiza e deixa em anônimo, né, os dados da pessoa em si, mas realmente foi uma pessoa recebeu esse e-mail e passado aí para mim, para pesquisa, para o João Benedito, a gente está fazendo um trabalho em cima dele de uma situação real. Aqui a gente não vai poder trabalhar com dados que não forem que não aconteceu realmente na internet. A gente vai ter que pegar justamente dados e situações concretas para a gente poder mapear o máximo de transações e dados corretos para fornecer futuramente para as nossas inteligências artificiais e os treinamentos delas. Lucas, queria fazer uma pergunta.
Existe algum risco para vocês, enquanto pesquisadores, porque vocês estão mexendo com crimes? Queria saber se vocês mapearam esse tipo de problema que até vocês podem ter por estar fazendo uma pesquisa muito importante, mas também até ousada, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigadão, agradeço a pergunta. Risco a gente sempre tem, né? Risco sempre está ali quando a gente fala na questão de segurança cibernética. A questão maior é que a gente teve o apoio aí do professor João, né, explicando para a gente e passando quais são os cuidados principais que a gente tem que tomar quanto em relação a essa pesquisa. Então, tanto aqueles softwares que eu comentei numa sessão, que ela está até aqui, são softwares que visam esse anonimato e proteção dos seus dados, para você não ter nada vazado. Então, o Tor, por exemplo, é um ferramental que é específico para acessar redes Onion, né, que são redes da Deep Web, e ele conserva o teu anonimato ali de certa forma. O Proton VPN é uma ferramenta que a gente faz uso para incrementar na nossa rede, né, na nossa internet, um protocolo ali e uma forma de atuação que não exponha os nossos dados, né, enquanto pesquisadores, né, então, dos nossos familiares, pessoal que está em casa. O próprio Kali Linux, né, que é um software, que é um sistema operacional muito voltado para essa área de investigação. A gente tem também outra ferramenta, que é o VirtualBox, que a gente isola toda essa camada de pesquisa em um único, né, container ali, em um único local, ou seja, tudo que acontece lá morre lá, a gente não tem permanência de dados em cima disso. Então, é até um dos desafios que a gente tem na pesquisa, porque como a gente não... uma boa prática é não conservar esses dados para a gente não ficar expostos. Cada extração que a gente faz, a gente precisa de arrumar alguma forma de salvar isso, né, do ambiente que a gente está trabalhando para o ambiente de análise futura que nós vamos ter. Então, a questão do Kali em si, a questão do Tor, do Proton, tudo que a gente faz no momento em que se realiza a pesquisa, quando a gente finaliza a sessão, a gente só faz a extração dos dados que são interessantes para nós, e tudo ali que for dado mínimo, né, que não seja muito interessante, ou então sem dado sensível, ele é descartado. Então, é como se a gente tentasse, cada vez que faz esse acesso e tenta mapear, a gente tenta apagar os rastros ali de alguma forma para não ter maiores problemas. Mas, com as orientações do professor, a gente está completamente bem orientados e seguros e confiantes em relação à segurança. Que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente pode liberar o Lucas lá já de madrugada em Portugal, né? Provavelmente deve ser 00:35 aí, mais ou menos. Então, obrigado, viu, Lucas? Obrigado pela participação e obrigado. Está liberado aí. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço. Uma boa noite aí para todo mundo. Bom, pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, só para vocês acompanharem, visitarem os banners de extensão, né? Os alunos estão em frente aos banners ali para apresentar para vocês. E 8h50 a gente retoma, né, pontualmente, para não atrasar os 2 últimos trabalhos aí da engenharia de produção. Aí vocês podem voltar aqui. Tá. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho.